Está começando mais um Passando a Rede. E o primeiro tema que vamos aqui falar é o desemprego em Piraju e o comparativo com o estado de São Paulo e o Brasil. Nenhuma novidade, né, Gabriel? A novidade seria se Piraju tivesse bombando de emprego e bons empregos, né? Esse projeto aí nefasto de muitos anos, de décadas, séculos, é para manter a mão de obra barata, né? Ter bastante mão de obra no mercado aí para ser aproveitado pela elite do atraso de Piraju. Exatamente isso, Bruno. E só para a gente traçar um paralelo, há cerca de 30 anos atrás, a cidade de Piraju, ela era equivalente, né, ou até maior do que, por exemplo, Ourinhos, do que Santa Cruz do Rio Pardo, né? E todas essas cidades já passaram aqui nós há muito tempo, né? De crescimento, de desenvolvimento. Inclusive agora estamos vendo outras cidades já quase ultrapassando a gente. Ipauçu, Fartura, a própria Taquarituba, né? E trazer aqui uma informação, mais recentemente, o prefeito de Taquarituba foi até os BRICS para buscar investimento para a cidade. Enquanto isso, o prefeito e o vice, que gostam muito de gente, né? O que eles foram buscar de investimento para a cidade? Enquanto isso, Piraju só, igual aquele meme do grilo, Gabriel, isso aí parece mais a corrida maluca. Como você disse, Piraju há 30, 40 anos atrás era a dianteira. Hoje, os municípios ultrapassaram Piraju e Piraju está sendo visto no retrovisor. Pois é, o que a gente tinha que fazer é parar de eleger o Dick Vigarista. Bom, Bruno, agora é um assunto que mexeu muito com a comunidade aqui. É um assunto que teve até um noticiário que extrapolou a região, né? Porque é um assunto sério que chocou e marcou muito nós, e as falas nossas aqui, ela é no sentido, sim, de respeitar a dor da família, mas também entender por que esse tipo de situação está acontecendo aqui no nosso município. Não é à toa, não é uma mera fatalidade. Tem explicação, né? Com certeza, Gabriel. Eu me solidarizo com toda a família, né? A mãe que passou pela essa situação, a Camila, que infelizmente foi, né, e o pai dela também, né? Mas é um ato assim que nós temos que repugnar, porque é através da opinião pública e dos meios possíveis, todos os meios legais, políticos e movimentos. Inclusive teve uma manifestação sábado, né, um ato, uma marcha importantíssimo contra o feminicídio, e o canal aqui, ele tem feito sim um trabalho também contra essa violência de gênero, né, Gabriel? Exatamente. Nós aqui apoiamos o evento que teve, que foi feito pelo Renan, pela Ramp, né, a FAO. Então, assim, é um evento de extrema relevância, porém, nós aqui entendemos que não pode parar aí, né? Nós temos que ir além para que possamos lembrar desse ocorrido e evitarmos, como sociedade, que isso volte a acontecer aqui. Sim, você citou que foi um evento realizado pelo Renan, do PCdoB, da Ramp, né, a rede de apoio às mulheres de Piraju. Também teve outros partidos participando, né? Teve o PSOL que participou, teve ONGs participando, movimentos sociais participando, que é importantíssimo. Eu acho que é só através da política que podemos mudar esse cenário. Não vai cair do céu, né, Gabriel? Uma ordem que vai acabar com tudo isso. É através da política, é através da mudança de leis, dos comportamentos, e é assim que vai ser mudado. Eu acho de muito má fé quando as pessoas dizem que é politicagem. Não, é através da política que nós vamos mudar as leis, as formas que vamos implementar as políticas de gênero, das minorias. Tanto é que todos os avanços sociais e direitos adquiridos pelos trabalhadores e pelas classes mais oprimidas foi através da política. Nunca foi dado nada de graça, né? Exatamente. Através de muita luta, inclusive das próprias mulheres, para serem reconhecidos seus direitos. Então eu acho muito maldoso quando eu vejo comentários nas redes sociais do ato de boa fé, de boa vontade, dos movimentos sociais, dos partidos, principalmente dos partidos de esquerda, que fizeram a favor da Camila, em solidariedade com o que aconteceu, e repudiando esse feminicídio. Eu acho muito má fé os comentários falando, é politicagem. Os partidos que participaram nem têm cargos políticos, não, Gabriel, nem tem cargo até porque, você sabe o que é, na minha visão, a politicagem? A politicagem é quando um cara que fez o que ele fez usar até então um escudo de cidadão de bem, de cristão, às vezes se colocando atrás de uma capa de religião, como se autodenominar cidadão de bem
fosse um salvo-conduto, né, para poder fazer o que bem entender. E é esse tipo de pessoas que são sim filiados a certos partidos, é PL, é Podemos, é Republicanos e por aí vai, tá? Que atacam diariamente, por exemplo, a Lei Maria da Penha, tá? Nós tivemos, inclusive, um documentário feito por aquele Brasil Paralelo, né? Um documentário que inclusive, que foi, né, lá no governo passado e foi financiado com dinheiro público para atacar tanto a pessoa física da Maria, né, quanto a lei. Então, eu acho que isso é politicagem barata, porque isso é para prejudicar a coletividade. Na verdade, Gabriel, isso é nojento. Isso vem de pessoas que querem indiretamente defender esse tipo de cidadão. Esse tipo de cidadão que você disse, ele fazia muito politicagem. E a politicagem que ele fazia era em defesa do ódio, da violência. E esse tipo de pessoa que estão comentando são pessoas que estão tentando defender ele de alguma forma e não sabem como, porque esse ato é um ato repugnante e toda a sociedade não aceita esse tipo de atitude que ele fez. E vamos falar uma outra coisa, Bruno. Não estou querendo aqui, eu não vou ligar o nome dele a ninguém, porque nenhuma outra pessoa teve culpa e participação direta nessa barbaridade. Mas não vamos esquecer, na última eleição, ele estava atuando ativamente na campanha do Paulo Sara. Ou não estava? É mentira ou não é? Tá? Por que eu digo isso? Porque se a mesma pessoa que fez o mesmo crime tivesse atuando na campanha, por exemplo, do PSOL, você imagina a enxurrada de crítica e ataques que nós estaríamos sofrendo, Bruno? Com certeza, Gabriel. Esse caso aí só mostra a realidade do que é essa política violenta desses grupos extremistas de direita. Que estão enraizados em todos os lugares hoje em dia. Muito enraizado, nós vemos nas redes sociais os tipos de comentários, que pessoas tentam defender esse tipo de cidadão, o tal cidadão de bem, mas, na verdade, são pessoas que eles, como você disse, falam mal do pessoal, falam mal dos partidos de esquerda, mas desse partido não vem esse tipo de atitude. Vem sempre daqueles mesmos de sempre, que são do centro à direita para lá. E engraçado que, enquanto essas mesmas pessoas que estavam passando pano para um ato desse, estavam há poucas semanas atrás comemorando a chacina em favela, né? São os mesmos, é a tal dita hipocrisia, né? Essa hipocrisia nojenta de pessoas que estão comemorando morte e estão lá no domingo ou na quarta-feira rezando lá na igreja ou orando na igreja. Estão comemorando mortes, mas quando é de um dito cidadão de bem, não condenam. Mas quando é numa favela, eles condenam todo mundo. A gente sabe muito bem que a indignação e a régua moral ela é de acordo com a cor da pele. E para finalizar, Gabriel, eu vou repetir o mesmo discurso que eu fiz no dia do ato, da marcha contra o feminicídio. Nós somos a favor, sim, de penas mais duras, sim, tem que reprimir esse tipo de atitude. Mas também, isso ocorre muito, por quê? Porque o sistema capitalista que nós vivemos, ele foi fundado na base da propriedade privada. Esse modelo de sociedade que nós vivemos, os homens, além de considerar as grandes indústrias, as grandes empresas de propriedade privada, eles consideram as mulheres como propriedade privadas também. Eles não aceitam que a mulher faça nada, eles têm que ter as mulheres sob o controle delas. E quando nós não derrubarmos esses sistemas, vai ser muito difícil, não só com leis duras, mas vai ser duro de combater essa forma violenta dos homens tratar as minorias. Exatamente isso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a novela que a gente não aguenta mais e acho que ninguém aqui aguenta mais, né? Que é a novela da saúde. Essa semana tivemos a notícia que a prefeitura, com toda a sua agilidade de um jabuti que tomou um Rivotril, ela resolveu que vai intervir na OS, que controla quase toda a saúde do município com dinheiro público advindo do SUS. Bom, Gabriel, segundo o meu script aqui, essa novela já está no capítulo 152.233. É isso? Confere? Acho que... Bom, vamos chamar o VAR, mas acho que é mais ou menos isso daí. Logo, essa novela vai chegar no capítulo 1 milhão. Essa novela é uma novela de baixo orçamento, né? No que nós vemos. E muito mal. Na verdade, o orçamento, ele é muito compatível. É que a gente não sabe o que é feito com esse orçamento. Esse é o problema. Muito mal escrito essa novela. Já se repete há dezenas de anos, né? Há décadas nós vemos se repetindo e nada se resolve. Passa a eleição, sai a eleição, entra gestor, sai gestor, continua a mesma coisa. E a tendência é continuar. Por quê? Elegem pessoas dos mesmos grupos, que é os grupos, vamos ser diretos, grupos de direita, centro-direita, que dizem que são os gestores, mas na verdade eles só querem cortar gasto, só pensam neles, não estão nem aí para a população, e a política é o modus operandi deles. Eles representam a elite do atraso em todos os aspectos, inclusive na saúde, né? Então, esperamos que, diante dessa intervenção do Ministério Público, né, Gabriel, da Justiça,
e que essa revolta popular, e com o canal que Cardume Amarelo também, pegando no pé desses políticos, espero que essa novela chegue ao fim, o que vai ser difícil, mas que tenha pelo menos uns capítulos bons pela frente, né, Gabriel? E o que mais me chama a atenção é que quando começaram as investigações no ano passado, o prefeito já era o Carlinhos, porque ele entrou quando o Zé Maria foi afastado, e o diretor de saúde já era o Serginho, tá? Que também estava sendo investigado. Por que cargas d'água ele foi reconduzido ao cargo no começo desse ano? Eu só consigo chegar a uma conclusão. Ou é incompetência ou é conivência. Eu acho que Piraju, com 30 mil habitantes, eu acho que ele é um ser especial, o Serginho, que só ele entende de saúde. Eu acho que agora que ele saiu, acharam outro substituto, mas... Que também gosta muito de gente, hein? Tem um histórico que ele gosta muito de gente também. Achamos mais um. Gente que gosta de gente. Daquele jeito, né? Exceto se não quiser aposentar. Exceto... Temos várias sugestões de nomes, né, para essa novela, esse enredo, hein? Podia ser José Maria do Bairro, Avenida Hospital. Exatamente. E quem que seria... O nascimento do menino prodígio. Quem que seria a Carminha? Quem que seria... Vamos seguir. Bom, Bruno, agora a gente saindo um pouco aqui de Piraju, mas falando ainda sobre corrupção na saúde, temos aí um caso de um grande amigo do nosso prefeito, não é? Chupa essa manga, Gabriel. Eu não. Chupa essa manga. Essa manga aí eu jogo pro Carlinhos. Toma aqui o... Grande surpresa, né? O TikToker tão badalado, famoso, Manga de Sorocaba. Essa manga tá meio podre, né, pelo jeito. Azedou. Essa manga aí. E detalhe, é o mesmo modus operandi, né? Se você reparar, muito estardalhaço, muito holofote, e fala bem nas redes sociais, e muitos cortes pro TikTok, mas a gestão mesmo é zero, e toda a gritaria, toda essa eloquência é para disfarçar, é para fazer uma cortina de fumaça para ninguém reparar na roubalheira que está acontecendo atrás dele, né? É muita fumaça e pouca ação dessa turma aí. O que eles têm em comum? Ele, o prefeito do Mato Grosso do Sul, né? E vários outros aí, prefeitos também caçados lá na Santa Catarina, que é do Paraná, que é do PL. São partidos de direita, prefeitos de direita e extrema-direita. E cidadãos de bem também, viu, Bruno? Cidadãos de bens, conservadores, né? Defender a família tradicional divorciada. E no fundo é só mais como você disse, uma cortina de fumaça para apagar, para esconder todas essas roubalheiras, esses escândalos aí que estão por trás. Mas aqui o canal está aqui para isso, para denunciar esses tipos de políticos. Quem não tem coragem aqui no município de denunciar, nós estamos denunciando também, trazendo para a população, porque às vezes é importante trazer aqui, Gabriel, porque as pessoas da extrema-direita, da direita, ficam presas numa bolha só no WhatsApp, no Zap, né? E não dá para acreditar em tudo que você vê na internet. Quem sabe um canal aqui da cidade as pessoas acompanham. Pois é. E só para fazer um gancho que a gente esqueceu de comentar no tema anterior, engraçado como que esse pessoal do PL, que eles estão sempre ávidos por uma intervenção, né? Nossa, como eles adoram uma intervenção. Aparentemente eles não sabem resolver as coisas de forma mais democrática, né? Ouvindo a população, né? Não, eles já vão sempre, um AI-5, é uma intervenção militar, uma intervenção alienígena, com o celularzinho na cabeça, ver se o ET vem e salva. Curioso isso, é uma espécie muito, muito, muito curiosa, e agora estão na administração aí com o Carlinhos, o Leonardo, o Ortega, então nesse modo de intervenção aí, né? A intervenção americana, norte-americana, né? Esperando a intervenção do Trump. Estão esperando até agora os navios virem intervir aqui, né? Mas só mais 72 horas, hein? Confie. E vamos falar agora sobre a Black Friday sem salário aqui em Piraju? Black Friday ou Black Fraud? Bom, a fraude ficou por conta da administração, né? Gabriel, isso vem se repetindo já desde o começo da gestão. Esses erros sucessivos aí, foi corte de benefícios, né? Agora, perder o time da Black Friday em Piraju, que poderia os funcionários ter recebido e ajudado o comércio local. Os mercados estavam todos com promoção, né? E diga-se passagem, boas promoções. Boa. Inclusive me surpreendeu, né? E aí o servidor, ele vendo todas essas promoções e não podendo ir lá gastar, porque a administração, que gosta muito de gente, não pagou o salário deles no último dia útil do mês. Infelizmente, né, Gabriel? Eu acho que poderia dar um up no comércio local, porque não há
cartão de crédito que aguenta. Tem que pagar no dia, pagar o cartão, abrir a fatura, virar a fatura e o pessoal gastar, né? Poder gastar. É o maior empregador do município, mais de 1.000 funcionários. E em relação a isso, o Bruno, bom, tivemos cortes de salário, cortes de abono, tivemos também o não cumprimento de várias promessas, como por exemplo o Vale Alimentação, e agora também não fazem o pagamento no dia que foi combinado. Eu queria saber, Bruno, qual o critério de gestão que é moderna e eficiente para a vereadora Leia, que ela falou, né? Então, eu acho que o mesmo critério que a arbitragem brasileira está usando no Campeonato Brasileiro, né? Dá para um, Nem não o dá VAR para tá outro, salvando. nem o VAR está salvando. Tem critério nenhum. Será que o VAR ele consegue salvar a gente aqui, Bruno? Fica até cansativo, mas eu vou repetir várias vezes até entrar na mente das pessoas que essa elite do atraso, você citou uma vereadora aí, o prefeito, faz parte da elite do atraso Piraju, que está há muito tempo aí no comando do município, de uma forma ou de outra. Eles tentam induzir, colocar na mente do cidadão que só o empresário bem-sucedido ele consegue administrar. Só o gestor consegue administrar. E pelo contrário, eles vão administrar só para eles. Quem vai administrar de verdade mesmo, pensando na maioria, é quem realmente precisa do social, precisa de emprego, aquele que sabe, passou na pele, realmente, e lógico, tem uma boa índole também, uma visão social, mas aquele cidadão, sim, que sabe o que a pessoa passa no dia a dia. Os empresários, esses grandes empresários estão já bem-sucedidos, não quer saber mais de nada, só quer saber de aumentar os seus lucros. Até porque as empresas, o objetivo delas é o lucro. E numa administração pública, o objetivo é o bem-estar da população e a melhora nos serviços públicos. Então são objetivos completamente opostos. Mas você sabe o que acontece? Falando ali no caso da Leia e de um monte aí, é repetir aquela fala pronta. Na verdade, algumas pessoas, acho que nem é o caso dela, porque acho que ela sabe muito bem o que ela faz e a estratégia dela, mas muita gente ela só repete o que ela ouve incessantemente, né? Sempre, porque assim, se você reparar, é sempre o mesmo discurso batido, raso, que não para em pé. Não, porque gestão eficiente, não, porque temos que diminuir a máquina pública, não, porque temos que cortar gasto. É sempre o mesmo discurso que não para em pé. É um papinho cansativo, um papinho broxante, né, Gabriel? Papinho, sabe, que não tem efeito nenhum, nem não tem na história, não tem rastro nenhum de eficiência em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Nenhum país, Bruno, nenhum país, tá? Nenhum município, nenhum estado, ele cresceu e se desenvolveu sem o Estado como indutor da economia. Nenhum. Ah, mas os Estados Unidos. Vai lá ver. O Estado lá é muito maior do que aqui. Ou vocês acham, ou vocês acham que toda essa tecnologia que vem de lá foi só iniciativa privada? Muito dinheiro público. Muito dinheiro público. É NASA atuando a serviço do bem público e depois passando pro particular. E aqui mesmo. Ou vocês acham que todo esse super agro aí que bate no peito, que leva o Brasil nas costas, quanto que eles pagam, Bruno, para fazer uma pesquisa para desenvolver soja, milho e por aí vai? Vamos arredondar, né, os números. Orçamento anual para o agro, 500 bilhões. Meio trilhão. Mas é isso, Bruno. Eles não pagam nada. Porque, sabe por quê? Porque quem paga e quem faz todas as pesquisas, né, para desenvolvimento tecnológico é a Embrapa. Não é o agro, não é o particular. Enquanto isso, do agro é meio trilhão, do Bolsa Família não chega nem a 200 bilhões. Não chega nem a metade do agro. Isso tendo o plano safra, que a cada ano que passa bate recorde, tá? Com juros subsidiados. Tá? Que o governo ele subsidia os juros para injetar o dinheiro no agro. E quando eu digo agro, é o agro. Porque agro é uma coisa e a agricultura familiar é outra coisa completamente diferente. 80%, 90% do orçamento vai para o agro, que é commodities para exportação, e uma porcentagem pequenininha que vai para a agricultura familiar, que é o que alimenta aqui o nosso país. E vai para fora sem pagar nenhum imposto, né? Um centavo de imposto, né? Então, assim, é muita hipocrisia, muita conversa fiada aí, desse povo tentando se vender aí como moderno, entendeu? Outsider. E falar uma coisa, o novo já nasce velho. Gabriel, vamos repetir aqui várias vezes, já que eles tentam sempre vencer pelo cansaço, eu acho que eles vencem pelo cansaço, né? Tanto repetir. Nós aqui vamos ser um contra-ataque, E não só eles vencem pelo cansaço, eles vencem porque eles pagam. Eles compram essa narrativa, tá? Eles compram imprensa,
eles compram jornalista, eles compram meios de comunicação, tá? É só você pegar as famílias mais influentes do Brasil, são donas de meios de comunicação. E vamos pegar ver se deu certo essa fala dela. Se deu certo aqui em Piraju. Exemplo aqui em Piraju. Você pega o histórico de Piraju, o que é? Fazendeiro. Fazendeiro que não deve ser uma pessoa jurídica, né? Que o fazendeiro tem que administrar sua fazenda, né? Tem o CNPJ, não deve ser um administrador. Piraju é fazendeiro, empresário, ou médico que tem um consultório, que ele administra o consultório, e vem de família rica, vem de família de fazendeiros, ou grandes empresários, Piraju. Deu certo, Piraju? Tá dando certo, Piraju? A pergunta que fica no ar. E não é... E o deu certo é comparado à região, tá? Como eu falei, a gente está comparando coisas que são equivalentes. Piraju ficou para trás, mesmo tendo largado na frente, lá atrás, ela foi ultrapassada por várias cidades, pela incompetência dessa elite do atraso. E não só em comparação à região, mas também para aquela senhorzinha, para a Mariazinha que está lá no bairro, lá distante, lá na Jurmurim, está no teto, vê se ela está conseguindo se atender no hospital, no posto de saúde decentemente, está conseguindo seus exames, ou o Joãozinho lá do teto, lá está conseguindo pegar circular, ou o Zé, lá na Codesse Paulo, às vezes tem uma casa alugada, está conseguindo uma casa popular, tem uma casa, está pagando aluguel, deu certo, prejuízo para quem? Fica aí a reflexão. Bom, e para a gente finalizar, com um momento de muita alegria e descontração, infelizmente o orçamento aqui do Cardume Amarelo está um pouco limitado, Está reduzido. E a gente não conseguiu comprar um ferro de solda, né, Bruno? Então, acho que próxima vez, se alguém for preso, já tem a tática certa, é comprar um ferro de solda, né? A estratégia é só comprar um ferro de solda. Em vez de mandar cigarro agora para algum parente preso, vamos fazer o favor de mandar um ferro de solda, tá? E é o seguinte, isso mostra é bizarro até você pensar quanta gente acreditou e acredita num cara. Ele não tem, Bruno, nenhuma qualidade, ele é o homem sem virtudes. Bruno, ele não sabe falar direito, ele fala cuspindo. Ele não sabe fazer flexão. Ele não sabe fazer cocô. Ele não foi capaz de fazer um curso técnico no Senai para aprender a usar uma solda. Ele não sabe. Não sabe falar inglês também, ô Gabriel? Não sabe falar inglês. Popcorn, ice cream e agora Solberg. Iron, que é o ferro de solda da igreja. Ele mal sabe falar o português, quiçá falar inglês, né, Bruno? Imagina. Tudo que ele fez foi mal feito, né? Foi tentar dar um golpe de Estado, mal feito. E agora ele vai ficar na cadeia, né? Amargando por muito tempo, porque a gente sabe que o Brasil tem um grande histórico de passar pano e de ser conivente com quem tem poder político, com quem tem principalmente poder financeiro, né? Visto agora esse picareta aí do Banco Master aí, que fez o que fez, deu calote em um monte de gente, ele tá solto. Agora vai aqui nós explicar o porquê que o Joãozinho ali, que para te conforto, que você pode entender como quiser, mas é óbvio que é um crime, é óbvio que tem que ser punido, mas esse cara que furtou um celular, que furtou o mercado, ele vai apodrecer preso. Com certeza. Aí um cara desse que enganou milhares de pessoas e desviou milhões, ele ficou o quê? 3, 4 dias preso e vai ter o direito dele de presunção de inocência resguardado, né? É mais um exemplo aí que é iniciativa pública que dá corrupção, né? O Banco Master é um banco público. O BRB, né? O Master não é que o BRB tinha investimento lá, né? Então, Gabriel, será que o Bolsonaro ainda está pensando que bandido bom é bandido morto? Pois é. E para aqueles mais raivosos aí, Bruno, que chega a espumar a boca para falar, é só parar e refletir, não precisa já ir ofendendo a gente. Quando vier falar com essa história, não, porque a gente vive numa ditadura, porque o Alexandre de Moraes isso, porque é perseguição, porque não teve direito a contraditório, ampla defesa, toda essa balela toda aí, que agora eles descobriram o que é direitos humanos, contraditório, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já falo isso há muitos anos. O Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo, tá?
E mais de 400 mil pessoas, 400 mil pessoas. Não é a meia dúzia que foi preso naquela patifaria do 8 de janeiro. 400 mil pessoas estão presas aguardando o julgamento. Elas estão lotando os presídios sem sequer ter sido julgadas ainda. Tiveram direito de ficar na casa? Prisão domiciliar? Né? Aí, isso daí, ninguém vem, mas olha só, a pessoa tem mãe, tem filho, é uma senhorinha, isso, tá? E os outros 400 mil pessoas que estão encarceradas sem, muitas vezes, ter um advogado, tá? Estão encarceradas. Então, assim, o Brasil real é isso aí. Prende, depois pergunta. Dependendo onde você estiver e a cor da pele, mata e depois pergunta, tá? Então, assim, bem-vindos ao Brasil real. E lembrando, o que ele queria fazer, o Bolsonaro, tem alguns cidadãos que não enxergam o mal, esse golpe de Estado. Mas o que ele queria no golpe de Estado é o quê? É um estado de exceção, que ia levar a torturar, matar várias pessoas, assim como ele fez em vários discursos deles, que tem público, tem nas redes sociais, nos meios de televisão, meios de comunicação. Ele falou que queria matar até 30 mil pessoas. Que matou pouco, né? Falou. Que matou pouco, ele queria matar até 30 mil. Inclusive o Fernando Henrique, mas matar uma guerra civil que matasse 30 mil. Eu fico ali pensando, muitos falam assim, mas ele falou, ele não fez. Ô Gabriel, agora eu faço uma pergunta. Quanto que o bigodinho da Alemanha, ele matou? Assim, ele pegou a arma e matou. Ele mesmo? Acho que o que ele fez para induzir as pessoas a matar? Sabe o discurso. Discurso. É o que o Bolsonaro fez. E eu queria entender, Bruno, a confusão mental que essas pessoas têm para que, ao mesmo tempo, elas defenderem uma ditadura militar, né? E, junto a isso, elas exigirem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Será que elas sabem que uma coisa é incompatível com a outra? Tem uns que tem a cognição é meio... Para essas pessoas, eu indicaria ir até o CAPS, se o dinheiro da prefeitura não acabar até lá, né? E mais um exemplo, para ficar bem didático mesmo, é que isso que ele pregava, isso que ele falava, muitos falaram, tentou, não conseguiu, mas isso que ele fazia é a mesma coisa que está acontecendo, essa epidemia de feminicídio. O que está acontecendo na internet é os red pills, né? Os red pills, aquelas pessoas, aqueles internautas, aqueles youtubers, influencers, que estão pregando matar a mulher, bater em mulher, né? Brasil paralelo, né? Em redes sociais. E muitas pessoas, muitos cidadãos estão levando isso a sério e estão fazendo isso na vida real. O que a gente quer dizer aqui, isso não é uma fatalidade, um fato isolado, uma situação atípica. Isso existe método, existe pessoas que trabalham, discursam em prol disso o tempo inteiro, tá? E é isso, e é contra isso que a gente está aqui para combater. E a extrema-direita usa muito bem esses métodos. Bom, gente, esse foi o Passando a Rede.